Hoje o Fortaleza confirmou a venda, né, do Moisés, a maior venda do Nordeste, assim, uma cifra bem considerável, né? Ali por volta de 22 milhões. Fortaleza acabou garantindo esse valor. E eu queria que você falasse um pouco, até porque você foi a primeira pessoa que conseguiu apurar sobre essa informação, né? O clube mexicano já interessado, o Cruz Azul, e que, assim, rapidamente, né, da informação que você trouxe ontem, já para a conclusão hoje, o negócio aconteceu, o Fortaleza perde o jogador, então eu queria que você falasse de como foi essa transação, né, trazer detalhes dessa venda que o Fortaleza fez e também a sua análise dessa saída, né, do próprio Moisés, o peso que traz dentro do elenco. Claro, o Fortaleza perde um jogador agora, vai ter um mês aí sem um jogador, né, vai ter que contar com Guilherme e Romarinho por enquanto, até abrir a próxima janela para trazer, né? Assim, pode até trazer antes, mas para utilizar o jogador a partir do mês de julho. Tá, vamos por partes. A informação de que o Moisés ele estava sendo negociado com um clube mexicano, ela chega alguns dias antes de a gente conseguir concretizar de fato e de direito, né? Tanto que, assim, primeiro a gente sabia, que era cravado, que havia um clube mexicano que tinha interesse nele, e inclusive a gente conseguiu até descobrir quanto seria o salário dele, o quanto ele ganharia, que é na casa, o salário dele fica na casa dos 600 mil reais lá no Cruz Azul, só que a gente ainda não tinha confirmação do clube. Então, na segunda-feira de manhã, começaram algumas notícias, a Marta Negreiros, que acredito eu que é da Rádio Verdes Mares, se eu não estou enganado. Isso. Ela solta no Twitter dela que houveram alguns dirigentes de um clube mexicano que estiveram na Castelão para ver o Moisés no jogo contra o Vasco, e aí, assim, começa toda a efervescência, né, de apuração e tal, e aí, na tarde da segunda-feira, sai que é o nome do Cruz Azul, o clube que levaria o Moisés. Pois bem, e aí a gente continua no processo de apuração até que ontem à tarde eu consegui, junto com outros parceiros de apuração também do 45 minutos, chegar ao valor da cifra, que errei por uma pequena margem de erro, que assim, era o número que a gente chegou na apuração era que seriam 25 milhões de reais, certo? Um pouco abaixo, inclusive, da multa rescisória do Moisés, que era avaliada em 5 milhões de euros, que daria algo em torno de 27 milhões. Mas aí o Fortaleza ele faz a costura da negociação e aí o Moisés acaba saindo por 4,8 milhões de dólares para o Cruz Azul, que dá 24 milhões e 500 mil reais. Essa negociação ela acontece de maneira partilhada. O Fortaleza vai ter direito a 81% do valor do Moisés que foi negociado, certo? Porque do passe completo, 90% vai para o Cruz Azul. O Fortaleza tinha 90% e vai ceder 81% e vai permanecer com 9%. E a Ponte Preta, clube do qual o Moisés veio por 3 milhões de reais no início do ano passado, tinha 10% e vai manter 1% para transações futuras. E aí esse pagamento vai ser feito em 3 momentos. Agora, no sinal, na confirmação do acerto, o Cruz Azul já vai desembolsar 3 milhões de dólares e depois serão pagas 2 parcelas de 900 mil, uma em janeiro do ano que vem e uma em junho de 2024. E aí a gente apurando nos bastidores, o que fica no total da soma para o Fortaleza Fortaleza ele vai ficar com 22 milhões e 50 mil reais e 245 mil vão ser destinados à Ponte Preta. E, assim, quanto ao retorno, eu acho que o Moisés é um jogador que ele foi muito importante no ano passado e ele, depois que voltou de lesão, ele continuou mostrando uma importância muito grande para o Fortaleza. Só que o retorno que ele deu em campo foi essencial. Travou. Travei? Voltou? Agora Voltei? voltou. Pode ir. Tá. E aí, só retomando, o retorno que o Moisés trouxe dentro de campo para o Fortaleza em 2022 e nesse recorte em que o clube teve ele em 2023 assim, não dá para negar, é um negócio assim impressionante.
O Fortaleza ele conseguiu agir muito bem no mercado ao buscar o Moisés, que era um jogador promissor na Ponte Preta, que tinha sido muito importante na Ponte Preta, por 3 milhões de reais, ter acreditado no futebol dele, e é impressionante o salto de qualidade que ele deu a partir do momento em que ele teve desafios maiores na carreira. Jogou Série A, jogou Copa do Brasil em alto nível, jogou Libertadores da América, jogou Sul-Americana, e em todas essas competições ele respondeu muito bem. Dos pontas do elenco do Fortaleza, para mim, sem dúvida, ele é o mais confiável. Então, sim, vai ser uma ausência que vai ser muito sentida durante esses próximos, acredito, 45 dias, que é desde agora, no final de maio, até a abertura da janela. Mas, assim, o Fortaleza teve uma contrapartida... Acho que é um pouquinho menos, Iago, porque eu acho que abre dia 3 de julho a janela. Pronto, perfeito. Então são 35 dias. É basicamente um mês, um mês. E aí, assim, é o cara mais confiável pelos lados do campo. O Fortaleza vai precisar ir ao mercado, mas eu acho que a contrapartida financeira foi muito importante. Tanto que o próprio Marcelo Paes, quando ele formaliza o negócio, e aí, dentro da política de transparência do Fortaleza, ele faz um pronunciamento descrevendo todos os dados da negociação. Ele afirma que Fortaleza fez investimentos muito importantes para a construção do seu elenco no seu primeiro semestre e que ele precisava melhorar o fluxo do caixa do clube e que para isso ele precisou fazer a venda do Moisés. E aí a gente já sabe que, apesar de ter perdido o Moisés e ter passado um mês sem ele, o Fortaleza ele já tem o nome para ser o substituto do Moisés, que aí é o nome do Jefferson Savarino, ponta que joga pelos dois lados do campo, que está no Real Salt Lake City e que já passou no futebol brasileiro pelo Atlético Mineiro. Então, assim, o Fortaleza negocia com o jogador. Pelo que a gente viu de repercussão no Twitter, quando a gente deu a matéria, é um nome que agradou a torcida do Fortaleza, tá? E agora é esperar, assim, o Fortaleza ele vai ter que ir dosando ali pela esquerda, como você bem disse, com o Guilherme, com o Romarinho e tentar encaixar uma forma de jogar sem o Moisés. Os dois jogadores, o Romarinho e o Guilherme, eles têm características que são um pouco diferentes, né, do que o Moisés apresentava. Acho eu o Moisés melhor finalizador do que o Romarinho e um jogador que é mais agudo do que o Guilherme. Assim, ele juntava um pouco as melhores características dos dois jogadores, mas ver como é que esse time vai se reconstruir. E a gente tem que lembrar também que o Fortaleza ainda tem o Pedro Rocha, né? Que ele ainda está em processo de recuperação de lesão. Mas só no final do ano, possivelmente, assim, acho que outubro, novembro, tem muito tempo até lá, né? Equipe, assim, caso esses dois não deem conta e essa negociação do Savarino não traga os frutos que o Fortaleza pensa, é um nome que, para o final da temporada, também pode acabar ajudando, entendeu? Claro, o Moisés é uma perda dificílima de você substituir. Mas eu lembro também, e vocês acompanharam, Cauê e Pedro, o Fortaleza no passado vivia um momento muito delicado, né? Estava muito mal na Série A. E quando foi eliminado na Libertadores, eu lembro que o principal jogador na temporada passada era Iago Pikachu. E o Fortaleza perdeu o Iago Pikachu também no ano passado. Aí o pessoal falou, pô, se já tá difícil sair dessa situação, sem o Iago Pikachu se torna muito complicado. O que me faz, assim, acreditar que o Fortaleza não vai ter... Assim, eu acho que esse mês pode ser difícil. Com a saída do Moisés, só tendo Guilherme e Romarinho, e até o pessoal mencionou aqui na coletiva, o Vojvoda chegou a mencionar o Caleb também jogando ali pelo lado esquerdo, acho que pode também ser uma possibilidade. Eu acho que o Fortaleza pode sentir falta, porque é uma peça muito relevante. Um jogador, além de ser muito bom, para mim hoje é um dos melhores, se não o melhor, 1 contra 1 do Brasil. Assim, é impressionante como o Moisés conseguia se desvencilhar de vários jogadores com certa facilidade. E além do mais, né, é um jogador que faz gol. Porque, por exemplo, o Romarinho ele é habilidoso, mas não é um jogador que faz gol. O Guilherme é mais finalizador, mas ele não é um jogador da velocidade do drible. Então, não tem essa peça hoje no elenco. Por isso que eu acho que vai fazer uma falta e o Fortaleza pode sentir, apesar de que esse mês, é bom lembrar, 10 dias dele, Iago, é janela de data FIFA, entendeu? Então, assim, não vai ter tantos jogos assim como se imagina, né? Porque, assim, a perda significativa que, obviamente, vai fazer falta.
Mas nessa quantia, meu amigo, e eu queria saber até um comentário do Cauê e do Pedro quanto a isso, é uma quantia significativa, cara. É muito significativa. Porque basicamente o Fortaleza tinha projetado, por exemplo, em competições internacionais, ganhar 15 milhões de reais. E hoje ele conseguiu numa venda na casa do. Tudo bem, o Iago até lembrou, né? Primeiro vai receber esse pabum de 3 milhões de dólares, que já é os 15 milhões, né? Fazendo a conversão. Então, assim, é um dinheiro significativo que no ano passado, quando a gente se discutia, eu vou primeiramente começar com o Cauê. O Fortaleza, no passado, ele não fez aquela coisa, cara, quer saber? Vou segurar a grana aqui, porque se cair, a gente tem o dinheiro para o próximo ano, investe. Não, o Fortaleza pegou esse dinheiro, trouxe jogador para resolver a situação. E nesse momento, Cauê, esse dinheiro que chega no Fortaleza, claro, dá para ver, como o Iago mencionou, já está tentando buscar nome com uma certa relevância. O Savarino é um jogador, né, que tem um mercado bastante assim, ganha muito bem lá na MLS. O Fortaleza, obviamente, vai aproveitar esse dinheiro para reforçar mais ainda o seu elenco, né? Tentar, claro, que não da maneira urgente que foi do ano passado, que trouxe 8 nomes, mas tentar fazer a mesma coisa que foi do ano passado, trazer jogador praticamente para ser titular, jogador que venha para ser diferencial, né, Cauê? Isso, Minhoca. O passo agora do Fortaleza é, de alguma forma, não sentir essas perdas, né? Dele, do Hércules, que deve sair, e a saída do Moisés, por mais que seja dolorosa para o torcedor do Fortaleza, é um negócio, daqueles negócios imperdíveis para o Fortaleza. Você perde a questão técnica, perde, mas onde o Fortaleza arrumaria uma proposta deste patamar, a maior negociação da história do futebol nordestino, para um jogador que já está na faixa dos 27 anos, vai completar 27 anos esse ano. Isso. Ou seja, que já não está, já não é um jogador que entra, que é mira de mercado europeu, vamos dizer, dos principais, dos não periféricos. Talvez o Fortaleza só fosse arrumar algo no mercado, não sei nem se chegaria nesses valores, no mercado japonês, no mercado árabe, algo do tipo. Então, quando aparece uma proposta dessa, um jogador que já tem 27 anos, onde provavelmente o ganho neste patamar que o Fortaleza vai ter só teria no ganho esportivo e não financeiro, então é um saldo excelente, porque volta uma quantia de 15 mil na mão agora, que o Fortaleza tem condições de trazer o Savarino, por mais que não vá comprar propriamente o Savarino, porque o Savarino saiu do Brasil, voltou para o Salt Lake, com o Salt Lake pagando Atlético Mineiro 12 milhões e meio por 40% do jogador. Então, provavelmente, esse negócio do Savarino deve vir por empréstimo, não aquisição do jogador. Mas, de qualquer forma, para resolver um ano do Fortaleza, Savarino é muito de bom tamanho. Apesar de ser um jogador que joga mais até de ponta direita que ponta esquerda, mas como o Iago falou, ele vai nas duas. Vai nas duas. Então vai qualificar muito. É um cara que... Oi. Só para falar assim, ele ficou conhecido no Galo por jogar mais na ponta direita, mas nesse ano, nessa temporada, eu fui pesquisar assim, mapa de calor e tal, e por onde ele estava jogando no Real Salt Lake, ele está jogando na ponta esquerda mesmo. Pronto. Lá na MLS. Está até mais acostumado atualmente a jogar nessa função pela esquerda. Mas é um cara que qualifica muito o elenco do Fortaleza. É um cara que se encaixa muito também no perfil que o Vojvoda gosta, que é aquele cara formiguinha, que está presente em vários lugares do campo, que não se restringe a estar lá escanteado pela ponta direita, escanteado pela ponta esquerda, não. É um cara que circula nas três posições do meio de campo de alguma forma, que não é um jogador preguiçoso. É um cara que contribui muito. E tem, se você olhar um contra o outro, ele com o Moisés, o Fortaleza talvez tenha alguns ganhos de... Não que o Moisés seja um cara que não dê assistência, é um cara que até dá assistência, assim. Mas Savarino tem um pouco mais
dessa qualidade, dessa entrega das assistências. E não se perde tanto e não se perde tanto também em gols. Não é aquele ponta cego, pronto, um pouco que a gente estava falando do Bahia, de Biel, que é aquele cara que cria muito, dá muita bandeja, mas perde muito gol. Não, o Savarino é um cara que consegue converter, que entrega números. Então, é um reforço substancial para o Fortaleza. Vai ser somente essa transição aí de se confirmando o Savarino, de um mês, de algumas semanas, na verdade, e de como ele vem com a documentação de trabalho dele. E é incrível, fazendo até uma curiosidade, você vendo a trajetória de Moisés, o quanto mudou. Há 4 anos, Moisés jogava a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Pelo Concórdia. Ele era montador de móveis, pô. Ele era um cara que montava móveis, basicamente, há uns 5 anos atrás. Exatamente. É um cara que mal fez divisão de base. Não teve, exatamente. Teve, assim, aprendeu praticamente, evoluiu praticamente na Ponte Preta. E que há 4 anos o torcedor do Santa Cruz vai lembrar do parceiro dele. O parceiro dele de ataque era Brazão. Centroavante do Santa Cruz. Em 2010, eu acho, por aí. Era 2010. O parceiro dele de ataque na segunda divisão do Campeonato Catarinense. E aí a importância, velho, que eu sempre bato muito, a importância de você estar monitorando, de ver esses achados. E nesse caso, Cauê, nesse caso, Cauê, foi realmente o próprio CIFEC, né, que é o departamento do Fortaleza, que fez esse monitoramento. Ele tinha se destacado naquela Ponte Preta, que foi muito mal, assim, ele era o líder de dribles, foi, se eu não me engano, não sei se foi o artilheiro ou foi o vice-artilheiro daquela temporada, e, enfim, o Fortaleza deu um tiro muito certo. E aí, já trazendo um pouco o Pedro também para o debate, Pedro, o Fortaleza vem se caracterizando muito por conseguir fazer, com pouco dinheiro que tem, a cada ano crescer, porque, olha que coisa, o David, aquele mesmo que passou pelo Vitória, ele era do Fortaleza. Na época, o Rogério Ceni fez muita questão, e na época para o Fortaleza gastar 4,5 milhões, se eu não me engano, no David, era uma loucura. Assim, como é que você vai gastar 4,5 milhões? Você não tem capacidade para pagar esse jogador. Fez esse investimento, vendeu o David por um pouco mais de 10 milhões, com o dinheiro dos 10 milhões, comprou Moisés por 3, vende agora por 22, ou seja, um ganho maior ainda, né? E vem fazendo essa política de saber olhar e saber fazer investimentos. Então, assim, o Fortaleza, de fato, hoje no Nordeste, assim, né, tem o caso do Bahia, mas tem essa questão da SAF, mas é uma gestão hoje que é referência, né, para tantos clubes da seriedade e de enxergar o futebol, né, fazer render atletas, como é esse caso do Moisés, o próprio David, o Robson, que hoje voltou e deu para o Curitiba, o Fortaleza vendeu por mais de 2 milhões, um jogador com mais de 30 anos, entendeu? Assim, então o Fortaleza tem tido também não só a expertise de fazer bons times, de analisar bons treinadores, trabalho de bons treinadores, mas também até no mercado da bola, né? Não à toa que não é só uma coisa que o Fortaleza tem um mérito, né? Ele tem mérito também em várias outras frentes. E você vai quebrando barreiras, né, Minhoca? Você vai crescendo ali de forma bem, bem sustentável. Em termos de gestão, realmente, o Fortaleza é um dos grandes exemplos, se não o maior exemplo do futebol brasileiro atualmente. Claro, você tem times como o Atlético Paranaense, que também passaram por momentos parecidos, mas o Fortaleza ele vem construindo ali a sua história. No Raiz, até alguém comentou, vai se tornando meio que o Atlético Paranaense do Nordeste, por conta dessa boa gestão que vem tendo nos últimos anos, e vai quebrando barreiras. Há alguns anos atrás, era praticamente impossível para times aqui do Nordeste vender um jogador por mais do que 15 milhões. Recentemente você teve alguns exemplos, você teve Lucas Ribeiro lá no Vitória sendo vendido por 16 e alguma coisa, teve Gregory do País sendo vendido por 15, mas a gente sabe da dificuldade que é para um time do Nordeste vender até de forma direta, né, para mercados de fora do Brasil. Normalmente a gente vê um time do Nordeste vendendo ali para o mercado nacional, no caso do Bahia vendeu Zé Rafael para o Palmeiras, por um valor interessante também. Aí depois os times lá de fora acabam revendendo jogadores que surgiram aqui no Nordeste
para equipes internacionais. E aos poucos os times do Nordeste eles vão conseguindo quebrar essa barreira que existia e vão fazendo negociações diretas com equipes de fora do país. Foi o caso de Moisés agora, claro que é um mercado alternativo, né? Não é um grande mercado do futebol mundial, mas é um mercado que paga muito bem, o mercado Sim, mexicano. muito dinheiro. E por um valor gigantesco, né? Superou com folga a maior venda da história do Nordeste. Estava aqui dando uma olhada no blog de Cassius Lipoli e superou a maior venda era de Lucas Ribeiro por 16 milhões. Então você tem aí 6 milhões a mais com essa venda de Moisés. Então são passos que o Fortaleza vai dando para se consolidar em termos financeiros. Ele vai criando ali cada vez mais. Você citou bem, né? Ele compra o jogador no valor mais baixo, consegue revender anos depois, e isso você vai subindo os degraus em termos financeiros que são importantes para que você possa também subir os degraus esportivos, né? O financeiro ele vai dando o suporte que você precisa para evoluir em termos esportivos. Também é uma bola de neve, o time vai crescendo cada vez mais, isso se sustentando com suas próprias pernas. Sem nenhum... Falei, Só para acrescentar, Minhoca, outra coisa que é bastante importante é que, assim, todas as vezes que o Fortaleza faz uma venda, ele nunca faz a venda de vez, né? Ele sempre segura um percentualzinho do atleta para que numa venda futura ele possa render ainda mais frutos para o clube. Por exemplo, é o caso do Moisés. E, além disso, nessa janela de transferência, há a expectativa de uma negociação do Hércules com o mercado europeu, o que abriria mais uma porta para o Fortaleza, já que os clubes brasileiros em que estavam interessados nele já não vão mais poder utilizá-lo, porque ele já fez os 7 jogos na Série A. E eu não sei como é que está a questão ainda, acho que inclusive vale a pena começar a investigar. Tem a questão do Kaiser, né? O Fortaleza era dono dos direitos do Kaiser. Sim. O Kaiser foi emprestado para o futebol coreano. O contrato de empréstimo acaba agora em junho, se eu não me engano. E aí a gente tem que ver essa questão, se ele vai ser negociado, como é que ele está na Coreia, se essa revenda dele vai repor os 6 milhões, como é que vai ser? Ele teve uma lesão séria, né? Teve uma lesão séria e por isso que ele não está atuando, assim. Se eu não me engano, ainda o clube coreano estava pagando, até porque, né, aconteceu a situação lá na Coreia e ainda quem estava pagando era o clube coreano, como geralmente é os empréstimos. Se o jogador se lesionar nesse clube emprestado, o clube, né, obviamente vai ter que arcar com os custos do atleta. Mas eu não sei, enfim, vamos ter que esperar aí para saber, porque de fato, até então era a maior aquisição, e aí depois Caleb, né, foi contratado, e eu acho que foi um grande acerto Fortaleza, mas deve aí, né, nessa próxima janela também, acredito que vai vir um investimento pesado do Fortaleza. Não sei se vai ter poder de convencimento. Muitas vezes não é tão simples assim. Por mais que você tenha a condição financeira, às vezes você tem que ter outros atrativos, né? Mostrar, tipo, somos um clube emergente, que tem, enfim, estamos tentando fazer esse tipo de projeto. Então, e o Fortaleza vem mostrando isso, né? Não à toa. No ano passado conseguiu trazer Otero, conseguiu trazer Galhardo, o próprio Alexandre, que é um jogador que Fortaleza vai comprar, já está praticamente estabelecido, que ele é emprestado, né, lá do Vancouver. Mas é isso.